faz lembrar uma história, né? Eu estava uma vez numa... Como vocês sabem, alguns de vocês sabem, eu cresci numa igreja muito pequenina, uma família de umas 15, 20 pessoas, e nas reuniões de oração, que acontecia às quartas-feiras, como era biblicamente falado em alguns meios denominacionais, estávamos lá e então, uma dessas alturas, um dos irmãos que normalmente adormecia, né? Ele estava com a Bíblia aberta e de repente a Bíblia foi pelo ar, né? Então agora as pessoas não têm Bíblias, é mais fácil não fazer esse barulho todo. Mas de qualquer das maneiras, podem ficar em pé, se precisarem. Vamos entregar este tempo a Jesus também. Obrigado, Senhor, nesta manhã. Tu nos amas e nos amaste a ponto de teres vindo ao mundo, à cruz, para morrer em nosso lugar. Não há palavras que possam retribuir esse amor, essa entrega, essa devoção, essa paixão que tiveste por nós. Nesta manhã nós nos juntamos para ouvir a tua voz, para entender o que tu tens para a nossa vida, nos ajudar a conhecer, Senhor, a conhecer-te mais e a viver os teus propósitos em nossa vida, Senhor, seja e venha o que vier. Que nós vivamos como filhos amados, filhas amadas e como discípulos de Jesus. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. As irmãs que ontem tiveram um dia internacional, parabéns. Hoje é o nosso dia dos homens, não? Não sei porque faz o Dia Internacional das Mulheres. Há Dia Internacional dos Homens. Todos os santos, diz ali o Zé. Tá bom, ok. Pronto, seja como for. Parabéns às mulheres valentes. Estava a pensar nisto, né? Metade do mundo, parabéns. Outra metade, uma metade diz, outra metade recebe. Mais ou menos. Estamos a pegar no nosso lema do ano hoje. Não vai tarde, não é? Mas achamos, depois de orarmos e estamos juntos em liderança, acreditamos que este seria o tema que deveríamos desenvolver durante este ano. Uma palavra que é pouco, talvez conhecida dos mais velhos, que é a palavra reset, que tem a ver com reinício ou restabelecer as coisas. É uma coisa que às vezes se faz nos computadores, nos telemóveis, quando eles ficam muito atrapalhados e não funcionam muito bem. Nós clicamos lá num botãozinho e aquilo faz o reinício de tudo e volta ao plano original do telemóvel. Volta a ser como deveria ser desde o princípio, não é? Ou do computador. E às vezes nós também precisamos destes resets na nossa vida, não é? Claro que há coisas, quando estava a pensar na palavra que eu ia trazer para nós nesta manhã, veio-me à memória muitas coisas que são tão boas, que nós quase não conseguimos esquecer, não é? Que o tempo dificilmente apagará, não é? Eu lembro-me do meu dia de casamento como se fosse ontem, e já vai um tempo atrás, não é? Então, quem é que se lembra do dia de casamento? Ok, graças a Deus. Alguns já têm boa memória, daqui a pouco não vou lembrar de nada, mas pronto, isso é outra história. Mas lembro do dia em que nasceu os nossos filhos, não é? Particularmente o nosso primeiro e depois o segundo, também me lembro por muitas peripécias que tivemos para o nascimento dele, e pelo terceiro, por tudo que estava envolvido naquele nascimento daquela criança. Então, cada um deles eu me recordo muito bem. Recordo muito bem do meu tempo no curso de comandos e todas as experiências que eu ali vivi. Recordo muito bem aos meus 8 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, e já lá vai mais de 20, quando eu entreguei a minha vida a Jesus e quando o Cristo mudou a minha vida, e tinha simplesmente 8 anos de idade, era como se fosse, tenho uma memória precisa disso. Todas estas coisas tão importantes, às vezes, que nós temos na vida, nós as guardamos, mas por vezes, com o passar do tempo, experiências mesmo significativas podem tornar-se corriqueiras. O valor delas, o poder, o brilho,
Se deixarmos de valorizar as coisas, elas começam como que a perder o significado, não é? É como que no casamento, não é? Nós olhamos para a noiva e a nossa noiva e pensamos que ela é a mulher mais bonita do mundo e é. E os anos passam e às vezes os nossos olhos vão mudando, não é? Ela não muda, nós é que mudamos os olhos, a forma de olhar. Mas é interessante que às vezes esquecemos estas coisas significativas e importantes da vida por causa de muitas outras coisas que se vão metendo pelo caminho, não é? E claro, quando pensamos na palavra de Deus, lembramos que havia tanta gente que nós poderíamos relembrar hoje, não é? Paulo também, olhando à sua volta, ele sabia o que tinha acontecido quando alguém entrega a sua vida a Deus. Paulo sabia o que aconteceu naquela cidade, naquele caminho, quando ele ia para Damasco e quando o Cristo que ele perseguia lhe apareceu. E lhe perguntou e lhe disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu persegues. E Paulo sabia aquela experiência como ninguém. Paulo sabia o que Cristo faz na vida de alguém que se arrepende e que se volta para Ele. Mas também Paulo sabia de muitos que foram ficando pelo caminho, não é? Porque Demas me desamparou, amando o presente século, diz lá em 2 Timóteo. E lá no livro de Hebreus diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Paulo sabia que as experiências mais significativas da vida podem ser sombreadas por coisas como o amor ao mundo, coisas como a amargura no nosso espírito. Também em Timóteo ele fala porque alguns se desviam da fé por professar o falso conhecimento. Então lembra deste ano que é reset para reiniciar, para avançar. Esta ideia de reset tem a ideia de reconfigurar, de voltar ao plano original, de tirar o maior proveito de tudo o que aquilo realmente é. E porquê? Porque tantas vezes há coisas que na vida que nos vai arrastando para trás. Se pensarmos em algumas pessoas na Bíblia, por exemplo, pensando em Jonas, lembramos como Deus o chama para a missão em Nínive, e como de repente Deus vai ter que ir encontrar ele no ventre de um mamífero, não é? Lembramos em José, quando ele estava na casa de Potifar, ele tem que reiniciar a sua vida e depois tem que reiniciar na prisão e depois tem que reiniciar na casa de Faraó. Lembramos Sansão, destruído por uma falta de temor a Deus e por relacionamentos desordenados. E na forma como Deus, no final da sua vida, ele se volta para Deus e tem um reinício. E diz que foram mais aqueles que ele matou com a sua morte do que na sua vida. E ele cumpriu a sua chamada no final. Lembramos Abraão nas suas crises de fé, ao ouvir os seus anos passar, esperando as promessas de Deus, que no ventre da sua esposa nasceria o seu herdeiro. E estas crises da fé nos fazem tantas vezes crescer e experimentar quem nós somos verdadeiramente em Deus. E é por isso que eu acho que Paulo, mesmo no meio de muitas dificuldades, ele consegue dizer: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E por isso o tema de hoje não poderia ser realmente uma das cartas mais amorosas de Paulo, o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 até 14. É o tema que vamos ter como base para o nosso estudo de hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 8 até versículo 14. Quem encontrou? Graças a Deus. Ok, quem não encontrou, continua também, irmãos. Filipenses 3, vamos. Filipenses, escrito na prisão, temos já falado acerca dele muitas vezes. Escrito na prisão, Paulo, prisioneiro de Deus, e que escreve esta carta no meio de algum sufoco. Vamos ficar em pé, podendo, se puderem, vamos ficar em pé, fazer uma leitura. Filipenses 3, versículo 8. Diz: sim, de veras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele,
não temos justiça própria que procede da lei, senão a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer, o poder da sua ressurreição, a comunhão de seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou que tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Bem, podem sentar-se, irmãos. Duas coisas quero partilhar convosco sobre esta passagem. A primeira delas tem a ver com celebrarmos um relacionamento seguro que tu e eu temos com Jesus. O versículo 8 até ao versículo 11 tem expressões muito carinhosas que ele usa aqui. Ele diz assim: considero tudo como perda por causa da sua unidade de conhecimento de Jesus. E diz: por amor do qual, falando de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ganhar a Cristo, e diz ele no versículo seguinte, e ser achado nele. Esta é uma imagem incrível que Paulo dá. Sobre nós ganharmos a Cristo e sermos achados nele. Ou seja, viver uma vida em que Cristo é nosso e nós somos dele, nós lhe pertencemos e ele nos pertence a nós. É uma ideia de uma proximidade. A única imagem que eu consigo conceber para ver isto é a imagem de uma criança nos braços de uma mãe. A ideia que Paulo tinha era a ideia de que ele estava achado em Cristo, ele estava abraçado a Cristo. Cristo tinha um relacionamento de tanta proximidade com ele que ele queria celebrar. E eu acho que isto é a primeira coisa que é importante para nós podermos avançar na nossa vida, é termos um relacionamento seguro com Jesus. Não é? Eu quando penso em relacionamento seguro, penso em relacionamentos como casamento, por exemplo. Não é? Que é um relacionamento seguro. Não é? Pessoas que às vezes não casam ou vivem meio casados, não é? Há sempre uma insegurança do que vai acontecer. E quando eu penso no meu relacionamento com Jesus, é como que um compromisso que eu assumo com outra pessoa em vida e caso com ela. É uma ideia de que eu estou achado em Cristo e Cristo é achado em mim. É uma ideia de que eu não vou pular da cerca, eu não vou sair fora. Eu posso descansar no meu relacionamento com Jesus. Eu posso realmente estar debaixo dele. E é interessante que Paulo dizia assim, que não era por nós sermos melhor do que os outros, mas porque a justiça de Cristo nos torna justos. Não é porque nós fazemos tudo o que é certo, mas é porque Cristo fez tudo o que é certo que nós nos abrigamos a Ele. Era como que a ideia de um guarda-chuva enorme. Então a ideia que eu vejo é nós estamos debaixo do guarda-chuva de Jesus. Às vezes nós pensamos a justiça de Deus como uma roupa. E é verdade, mas é muito mais do que uma roupa. Porque não é somente uma roupa que nós tomamos de Jesus, mas é um ser interior completamente novo. Há muita gente que pensa que Cristo simplesmente o limpou dos seus pecados, mas não. Cristo o tornou uma nova criatura. Ou seja, muitas vezes pessoas pensam, têm uma imagem assim, bem, eu sou como aquela ovelha que fica muito suja, não é? Não. Nós somos pessoas completamente novas por dentro. Eu acho que às vezes nós temos uma ideia de justiça muito como algo descartável que nós recebemos de Jesus. Mas não. Não somente recebemos a justiça, mas recebemos um ser completamente novo. Por isso é que Paulo dizia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Agora pensa na pior pessoa que tu conheces. Sem ser teu familiar. Pensa na pior pessoa que tu conheces. Se ela conhecer Jesus Cristo, ela é nova criatura. Completamente nova. Quando nós, às vezes, nós temos
Outro dia eu estava a ver um programa de prisioneiros a louvar a Deus. Pessoas que conheceram Jesus numa prisão. E ver a expressão do rosto, a liberdade que eles sentiram no seu coração por causa de Jesus. Paulo sabia que a sua salvação não era baseada na sua própria justiça. Ele diz mesmo assim, não tendo justiça própria que procede da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. A tua justiça e a minha justiça é o que a Bíblia fala, que ela nos é imputada, ou seja, ela nos é colocada, porque nós confiamos em Jesus. Tu nunca conseguirás ser bom o suficiente para poder ser alguém justo, porque sempre haverá algumas manchas de injustiça em tua vida. É como que uma folha, não é? Se vocês olharem para esta folha de papel, se ela estivesse sem estar escrita de um lado, vocês poderiam dizer que ela era branca. Mas na altura em que eu colocasse um mero pontinho ali, ela deixava de ser branca. E a tua vida e a minha vida também, muitas vezes nós pensamos que podemos ser justos e podemos fazer tudo certo. Mas não é isso que nos vai tornar aceitáveis diante de Deus. Mas é quando nós aceitamos Jesus, quando nós vestimos Jesus, quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando nós fomos, diz aqui, achado nele. Achado nele. Para mim, uma das imagens que eu mais tenho, que melhor ilustra isto, é um sonho que eu tive quando criança. Estava a correr, já que eu tenho contado, estava a correr do lavrador que vinha atrás de mim, porque eu andava lá a apanhar, a roubar tomates e cebolas, que nós crianças comíamos isso tudo cru, não é? E nada fazia mal, tinha um sabor incrível. E outro dia tentei fazer uma coisa dessas, e não esqueço. Fiquei mal disposto o resto do dia todo. Mas quando as crianças são crianças, elas conseguem tudo, né? Eu estava a correr dele e de repente, isto era um sonho, de repente, do meio daquele barraco que havia onde se guardavam as ferramentas, sai uma mão e puxa-me para dentro. Eu vejo, porque é um sonho, consegue-se tudo um sonho. Eu vejo o lavrador a correr à frente e eu fui protegido lá dentro daquele barraco. E quando olho para cima, eu vejo Jesus. Não me perguntem se ele tinha cabelos, como é que era, nada disso. Eu sei que era Jesus. Agora, como ele era, não me importa. Eu sei que era Jesus. Tive a convicção. Esta é uma imagem clara do que Cristo faz por ti e por mim. Ser achado nele significa que ele nos resgata, nos puxa para ele, nos protege. Nós podemos ficar descansados. Ser achado nele é a imagem de alguém que está ameaçado por outros, por circunstâncias desfavoráveis, intempéries da vida, que não é atingido. É como aquela história que se conta de uma pequena galinha que tinha muitos pintainhos e houve um fogo e ela simplesmente se colocou lá e os pintainhos debaixo das suas asas, debaixo do seu corpo. O dia quando passou o fogo, viram ali um animal queimado. Quando pontapearam o animal, perceberam que debaixo estavam ali pintainhos que estavam vivos ainda. Por causa da sua morte, nós fomos sarados. Cristo justo morreu pelos injustos. Esta é a única forma de tu e eu termos um relacionamento com Jesus. Não há outra forma. O Evangelho é tão simples, tão incrível, que é uma imagem precisa de que um Deus, Criador dos céus e da terra, decidiu vir ao mundo para tomar o teu lugar e o meu lugar. Então Paulo tinha esta experiência, este relacionamento, esta relação segura com Jesus. Ele não estava inseguro e por isso queria caminhar, queria crescer. Não, ele estava seguro daquele relacionamento. Eu acho que há muita gente que lhes falta essa segurança, esta satisfação. O Ministério de Liberdade em Cristo, nos vários cursos que nós damos, esta é a base de tudo, é o que Cristo fez por nós, não é o que nós podemos fazer por Jesus e devemos fazer, mas como resultado de quem nós somos e de um relacionamento que é seguro, não um relacionamento inseguro. Mas por causa disto, Paulo, diz a palavra, vivia para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar
a ressurreição dos mortos. Por causa de quem era em Jesus, ele queria conhecer Jesus. Não é? É como quando tu casas com alguém, tu não conheces a pessoa, gente. Esquece. Podes fazer cursos de preparação para o casamento, podes fazer mil uma coisa, mas tu não conheces aquela pessoa. Tu vais conhecendo ao longo do tempo. Não é? Mas espero que não fiques desanimado com a ideia, ok? Tu vais conhecendo a pessoa. E quando nós aceitamos Jesus, nós conhecemos parte dele. Nós vamos conhecendo cada vez mais. Então, conhecer Jesus, ele diz, depois fala 3 coisas que eu queria começar convosco. A primeira parte diz, conformando-me com ele na sua morte. Eu quero começar com esta parte. Tudo começa na morte. Paulo dizia, já estou crucificado com Cristo. A ideia da morte é uma ideia profunda que tu e eu temos que ter. Por isso é que somos batizados. O batismo, diz ele em Romanos, ou não sabeis que todos, quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. A ideia do batismo é uma clara imagem da morte, da nossa identificação com Jesus. Nós morremos com Jesus. Então, a primeira coisa que tu e eu temos que experimentar é uma morte. É uma morte para nós próprios. Para os nossos planos, projetos, desejos, sentimentos. Não é uma negação disso. É um reconhecimento disso. Mas é um reconhecimento de que, mais do que nós, Cristo tem que ser glorificado. Por isso é que ele fala que nós fomos crucificados com Cristo. A segunda coisa que ele fala é a comunhão dos sofrimentos. Agora aqui, alguns já estão a ficar azedos, não é? O sofrimento é um caminho que todos nós temos que passar, gente. Ricoano dizia, ou estamos no sofrimento, ou saímos do sofrimento, ou vamos para o sofrimento. Ricoano dizia que os problemas nos forçam a olhar para Deus em vez de confiarmos em nós mesmos. Há uma citação muito interessante da Corrie ten Boom que dizia assim. Corrie ten Boom, como sabem, ela morreu num campo de concentração nazi. Ela disse, se olhares para o mundo, ficarás aflito. Se olhares para ti, vais ficar deprimido. Mas se olhares para Cristo, vais ficar descansado. Compartilhar o sofrimento é preciso nos rendermos a Jesus. Um dos homens que eu tenho estudado e lido acerca dele, que me tem impressionado muito, é um indiano que foi para a Austrália com o sonho de ganhar muito dinheiro, ter uma quinta e ter a sua família numa quinta e viver descansadamente. Até que Deus o faz voltar para a Índia com a sua mulher na altura do seu casamento e lhe dá um encontro naquela lua de mel, encontra uma criança de rua que o acompanha durante a lua de mel toda. Os costumes são diferentes ainda, está bem? Eles também tinham os sogros a viajar com eles na lua de mel, gente. Isso é um bocado estranho, mas é assim, são coisas da vida, não é? As culturas têm costumes diferentes. Eles acompanhavam, era uma série de gente com ele. E uma das crianças que ele encontrou em Taj Mahal, e ela vivia junto de uma estação de comboio, caminho de ferro. E aquele rapaz, não é, veio acompanhá-los durante toda a lua de mel. E Deus começa a fazer uma obra no coração daquele homem chamado Josi Chaco. E Deus muda toda a perspectiva de vida dele toda. E ele tem um sonho de começar 100.000 novas igrejas, 100.000 comunidades. E começa um trabalho incrível. E ele diz assim, aprendi que o nível em que Deus nos quer e vai usar está proporcionalmente ligado à nossa rendição com Ele. E isto tocou a minha vida. Porque uma das coisas que nós precisamos de chegar na nossa vida é um ponto de rendição. É um ponto de nos rendermos a Deus. E o maior sofrimento que nós temos na vida é porque nós não nos rendemos a Ele. Nós lutamos com Ele. Eu percebo tão bem isto num bebê recém-nascido, uma criança quando está agitada e quando está aos berros e quando está ali, toda ali.
não para, não é? E a mãe ou o pai tentam acalmá-la e ela só consegue descansar quando se rende aos pais. Não é? Particularmente a mãe, não sei porque que o mais sabe sempre diferente, mas isso é outra história. Parece que sentem agitação dentro de nós, não é? Não sei que há muitas teorias quanto a este assunto, não vamos falar sobre isso. Mas a ideia principal é que tu e eu temos que nos render a Ele, para que Ele nos possa usar. O problema principal da rendição é que nós temos que morrer primeiro. Temos que morrer. A minha mãe, quando eu disse que eu ia para a escola bíblica, ela disse assim: o quê, filho? Tu vais ser um pedinte? Eu não estava a pedir nada, só estava a comunicar. Eu queria ir para a escola bíblica, ser pastor de uma igreja, ou ser o que Deus queria que eu fosse, não é? E minha mãe era crente, não é? Por isso é que às vezes eu brinco com as pessoas que querem entregar os filhos a Deus, eu brinco, porque mais tarde é que eu vou ver se eles se entregaram ou não a Deus. Nós somos bebés, tudo parece bonito entregar. Só quero ver mais à frente na vida. E este homem, Deus tem usado este homem no mundo. Ele está com milhares de comunidades na Índia, que começou. É uma história de alguém que aprendeu a render-se a Deus. E ele fala então, o que é que ele fala? Paulo fala aqui em Filipenses, ele fala conformando-me com ele na morte, na comunhão dos sofrimentos, para conhecer a ressurreição. E a sua esperança, diz o versículo 11, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. A sua esperança era que o poder da ressurreição de Cristo nesta vida e a ressurreição dos mortos na vida do futuro iria acontecer. Não era aquele dia de esperança por esperar, não. Era uma esperança que era como que uma certeza que ele tinha. Mas que Cristo iria ser. É interessante, por isso é que Paulo fala lá em Coríntios, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. A ideia é que Deus nos vai recompensar ou privar de recompensa de acordo com a forma como nós o servimos e nos entregamos a Ele. Então a primeira coisa que eu acho que é importante para nós recomeçarmos a nossa vida é voltar. Nós vamos recomeçar, ou reinício, significa que houve um início. Para voltar às origens de tudo, num relacionamento seguro que tu e eu temos de ter com Jesus. Não é? O que está em causa não é a nossa salvação, o que está em causa muitas vezes é a nossa recompensa. E a segunda coisa que Paulo começa a falar era uma imagem de uma corrida que Paulo tinha na sua mente, possivelmente pensando naqueles jogos atenienses que haviam. A sua imagem é: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ainda que Paulo fosse um gigante aos olhos dos filipenses, ele queria comunicar que não tinha alcançado tudo. Paulo olhava para a vida numa perspectiva de corrida, que todos nós temos que correr. Ele dedicava-se de uma forma obsessiva a esta corrida, desenvencilhando obstáculos, ultrapassando barreiras, a fim de ganhar um prémio. Vamos falar sobre isto já à frente. E Paulo fala acerca disto. Não é? É muito interessante, há uma imagem de um homem que morava no Polo Norte e por vezes os rios começavam a gelar. E ele se colocava de cócaras nos mesmos e deslizava sobre eles, com medo que aquele gelo se quebrasse se fosse demasiado frágil. E numa dessas alturas, um velho homem, que atravessava, enquanto ele atravessava cautelosamente aquele rio, aquele homem que conhecia muito bem o rio, ele, com uma carruagem, rapidamente atravessou e passou para o outro lado. Então o outro homem percebeu que ele também podia correr. Esta é uma imagem que o Paulo sabe. Ele estava como numa carruagem a correr com força para o alvo de Deus. Agora, impressionou-me pensar nesta passagem o que ele diz. Mas uma coisa faço. É só uma coisa. E esta coisa tem várias partes. Faz uma coisa. A Boa Nova para Todos diz: concentro todos os meus esforços nisto.
Ou seja, ele coloca aí todas as suas energias. Todas as suas energias. Paulo sabia que havia num atleta, o atleta não corre por prazer. O Samuel gosta de correr, não é, Samuel? Tens prazer, mas às vezes tens dor. Ou seja, e quase todo atleta sabe isto, não é? Que a ideia não é o prazer, não é o benefício, não é simplesmente aquele prazer, aquele gosto, não. Há uma dor naquilo. Mas claro, há um prémio. Eu gosto de fazer caminhadas. E às vezes, quando eu faço as minhas caminhadas, o meu prémio é que é chegar ao final e poder descansar. É eu saber que vou chegar lá. Mas naquele caminho que eu faço, muitas vezes há alturas em que eu penso, bem, vou desistir. Não, o que eu faço é caminhos circulares, por isso eu tenho que chegar até ao final. Ou seja, eu faço disciplina para mim próprio, dizendo, tenho que fazer isto, senão não vou chegar a casa, não é? Normalmente meto os meus alvos para conseguir me desafiar a mim próprio. Paulo tinha esta imagem. Há uma história lá nos Jogos Olímpicos do Império Britânico, quando ainda tinha os Jogos Olímpicos, entre eles, uma maratona em Auckland, que alguém foi obrigado a tirar as suas sapatilhas porque havia muita chuva. E então o que ele fez é que basicamente havia tanta chuva que ele começou a ficar todo alameado. Então ele tirou as sapatilhas e fez o resto da corrida descalço. É interessante quando nós estudamos, quando nós vemos as pessoas que fazem, por exemplo, natação, vemos o tipo de roupa que eles usam, algumas coisas que lhes facilitam no ato de nadar, ou algumas pessoas também na corrida que usam um tipo de sapatilhas diferente das outras, ou tipo de roupa, uma série de coisas que tu pensas, mas porquê que eles não vestem simplesmente qualquer roupa? Não, porque aquilo vai ajudá-los a chegar ao final. Então eu acho que Paulo estava claramente a pensar nisso. Eu faço uma coisa. E essa coisa tem 2 ou 3 partes. Primeira parte. O que é que ele faz? Primeira coisa. Diz, esqueço-me do que fica para trás. Paulo sabia que nós todos temos que lidar com o passado. A pergunta é como é que tu o estás a fazer? Paulo deixa que o seu passado, o seu desapontamento, alegrias e cansaço ficasse para trás. Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olhar para trás vai tornar mais lento e impedir o nosso progresso. Ainda que todos nós temos e devemos aprender com o passado. Nós não vamos esquecê-lo simplesmente. Mas não podemos permitir que ele determine ou que escreva o nosso futuro. Quais os pensamentos do teu passado? O que é que hoje te pode estar impedido de entrar nesta corrida e correres de uma forma destemida, ousada, ou que Deus tem para a tua vida? Poderá ser muita coisa. Poderá ser a amargura que tu ainda alimentas no teu coração e tens na tua alma. Pode ser a falta de perdão da tua vida e que tu não consegues tratar esse assunto no teu coração. Esqueces o que Jesus fala em perdoai-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. O que é que pode ser? Pode ser pensamentos destrutivos, não é? De incapacidade, de inferioridade, ideias de que eu não vou conseguir, sou sempre o mesmo. Porque tu tens um padrão de vida que foi assim. Pode ser relacionamentos quebrados no teu coração. E olhar para trás te vai fazer reter. A mulher do olho para trás. Ela pensou que aquilo que estava a deixar era melhor do que aquilo que Deus tinha para ela. Olhar para trás podem ser erros do passado que fizeste e a dificuldade de perdoar a ti próprio e de poderes avançar. Mas olhar para trás também pode ser, muitas vezes, viver nas vitórias do passado. Aqueles bons velhos tempos, não é? Que nós sempre falamos, com saudades, e é bom que tenhamos, mas nós vivemos à luz daquilo em que é irreal, gente. Não vai voltar a acontecer. Não vai voltar a acontecer.
E há muita gente que deixa que as glórias do passado sejam simplesmente que determinam o seu futuro. O Paulo estava a fazer esquecendo-me do que para trás fica. E também eu acho que, eu não estou a dizer, eu acho que Paulo também não queria dizer que nós temos que fazer uma limpeza da nossa memória. Ele mesmo fala disto, não é? Ele fala da sua vida no passado, quem ele era. Se alguém pensa que eu possa confiar na carne, e eu ainda mais, circuncidado ao oitavo dia, ele fala de quem ele era, as suas grandes características. Ele sabia o que ele tinha vivido no passado. Mas nós não podemos deixar que o passado, seja ele bom ou mau, determine o nosso futuro. Eu sei que não é fácil, gente. Sei que não é fácil. Muitas vezes, perdas que nós temos, lutas que nós temos. Mas Paulo sabia. Ele só tinha que se concentrar numa coisa. Uma coisa, ele fala várias, não é? Uma coisa que é, deixando o que fica para trás, ele diz depois a seguir, avanço para as que estão diante de mim. Eu acho que isto era a imagem do apóstolo Paulo, era que havia algo mais para ele. Ele estava no final da vida dele, gente. Ele não tinha 30 anos. Quem tem 30 anos tem sempre muito fulgor e acha que vai fazer tudo e vai mudar o mundo todo, ok? Também já tive 30 anos. Aqueles que têm 40, mais ou menos vão ficando ali pelo meio, já vão pensando, mas vão dar algumas interrogações. Quando chegas aos 50, aí começas a pensar, se calhar o melhor é mesmo eu começar a governar a minha própria vida. E se conseguir isso, vou ser vitorioso. Mas o apóstolo Paulo sabia, ele sabia que mesmo assim ele mantinha uma esperança, avançando para as que estão diante de mim. A palavra lá em Isaías diz que as primeiras coisas já se cumpriram e as novas eu vos anuncio. E antes que venham à luz, eu vos faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo. Olhar para a frente. Olhar para a tua família, para os teus relacionamentos de amizade, para os teus desafios financeiros, ministeriais, para a tua saúde, ou menos saúde, não é? Olhar para os teus medos também, que está à tua frente. Olhar para o mundo que está repleto de instabilidades e inconstâncias. E Paulo diz, avançando para as que estão diante de mim, ele fala, prossigo para o alvo. E esta é a chave nestes dois versículos, é prosseguir para o alvo. Agora, o que era o alvo? O que era o alvo para Paulo? O alvo era olhar para Jesus. O alvo era ser como Jesus. O alvo era cumprir a chamada que Jesus tinha para ele. O alvo era correr aquela corrida e estar à espera que no final Cristo dissesse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei e entra no gozo do teu Senhor. O alvo dele era ter a aprovação do seu mestre. Conta-se a história de um certo violinista que foi dar um dos seus primeiros concertos e o auditório estava cheio. E cada número que era feito era aplaudido de uma forma frenética e animada. O jovem agradecia os aplausos, mas os seus olhos estavam sempre num lugar. E no final de tudo, o seu mestre, que estava naquele lugar, se levantou e aplaudiu. E ele descansou. Tu e eu, muitas vezes, estamos nesta vida a correr, a celebrar perante outros. Não nos vamos esquecendo que quem no final nós precisamos celebrar é Jesus. Quem no final nos vai recompensar é Cristo. E era Paulo que falava isto, não é? Ele prossegue para o alvo. Mas para prosseguir para o alvo, tinha que se livrar do passado. Livrar do peso do passado. E estar determinado a avançar para aquilo que Deus tinha para ele. Paulo não falava de ser perfeito. Ele diz uma coisa e eu faço. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A ideia de que verdadeiramente temos que viver o que já temos em Jesus. Ou seja, temos que
e sabemos o suficiente para vivermos vidas melhores. Eu acho que aqui é o ponto que eu quero chegar convosco, irmãos, que é, Paulo, antes de chegar ao desafio que ele tinha para avançar na sua vida, ele teve que avançar, mas baseado numa certeza de que ele estava na corrida. Estava inscrito na corrida. Ele tinha o cartão para poder correr. Eu sei que algum pessoal aqui da nossa igreja este ano quis ir correr o São Silvestre, não é? Alguns queriam, mas coitados, não conseguiram. Não, tu foste também. Mas antes deles correrem, eles tiveram que se inscrever. E tiveram que ser aceitos, independentemente do lugar onde iam ficar. Isto para dizer o quê? Nós estamos numa corrida porque somos filhos de Deus. Porque de alguma forma fomos achados em Cristo. Estamos nele. E por causa de estarmos em Jesus, podemos correr com ele. Correr esquecendo o que fica para trás, ou seja, resolvendo o que fica para trás. Para avançar o que está à tua frente. E prosseguir para o alvo. E ele mais à frente diz no capítulo 4, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia que isto era algo que ele tinha que estar determinado. E quando eu penso neste tema, não é, de nós reiniciar para avançar, é fundamental que tu e eu nos comprometamos primeiro em ter este relacionamento seguro com Jesus. Em saber quem tu és, filho de Deus, herdeiro de Deus, amado por Cristo, irmão de Jesus, protegido de Deus. Somos preciosos aos seus olhos. Somos filhos amados. Esta é a primeira coisa que nós precisamos saber. E a segunda coisa é só uma coisa. Espero que são duas, não é? Esquecer o que fica para trás. Resolvemos o nosso coração. Aqueles pensamentos que nos acomodam, atormentam ainda, aqueles sentimentos que não conseguimos pôr em ordem, aquela pessoa que sempre que eu penso em perdão, vem à minha memória, que eu penso logo, tenho que perdoá-lo. E vou adiando. Não é? Aqueles relacionamentos quebrados que nós precisamos de restaurar. Lembro-me de uma altura em que eu ia dirigir uma igreja no Espaço para a Liberdade em Cristo. Um dos passos é o nosso perdão, não é? Nós perdoamos os outros. E eu, no caminho, penso assim, mas não tenho ninguém para perdoar. E Deus logo falou comigo. Não, se tens o teu irmão, aquilo que ele fez, o que ele disse da tua mãe, da nossa mãe, nesse caso, tive que perdoá-lo, tive que resolver aquilo. Então nós precisamos resolver o que está para trás a incomodar-nos. Não podemos deixar que o passado determine o nosso futuro. E sabem, aqui na igreja é muito fácil, nós temos pessoas para perdoar. Até o pastor precisa ser perdoado. Já houve muitas alturas em que vamos ficar maduros e pensarmos, bem, eu tenho que viver de certa maneira em paz. Quero dizer isso com alguma cautela, com as minhas próprias fragilidades, minha própria fraqueza. Por Deus, não faço as coisas certas, não digo as coisas certas, não ajo da forma certa. Tenho que viver em paz com isso. Não posso deixar que aquele sentimento de culpa pese demais sobre mim e me impeça a ser o que Deus quer que eu seja. E muitos de nós às vezes vamos carregando isto. Também carregamos às vezes coisas que ficaram mal resolvidas na nossa vida. Então, esta é parte do processo. Não é? Uma coisa eu faço, é esquecendo o que fica para trás, avanço para as que estão diante de mim. O que é que Deus tem para ti? O que é que Deus está a chamar a avançar? Então, por causa disso, nós prosseguimos para o alvo, que é Jesus. Eu quero te encorajar nesta manhã, se Deus falou contigo em alguma coisa que tu precisas de deixar para trás, eu quero te encorajar a deixar para trás. E alguns vão dizer assim, mas eu não consigo. Pois não, tu não consegues. Mas lembras-te de uma coisa que nós falamos, tu e eu já morremos, certo? Quem é que está crucificado com Cristo? Alguns ainda estão a pensar que estão na cruz ou estão fora dela.
Mas quando tu pensas que estamos crucificados com Jesus, não és tu que vais perdoar, não és tu que vais resolver isso, é Cristo em ti que vai resolver. Tu tens que resolver, mas é Cristo em ti que te vai dar poder. Eu não consigo. Não, tu não consegues, mas Cristo que está em ti consegue. Então, este é o ponto que eu quero chegar contigo. Tudo começa na morte. Disposição para a comunhão no sofrimento. Para experimentarmos o poder da ressurreição. E só assim vamos poder reiniciar. Alguns de nós têm o seu computador, o seu telemóvel cheio de tralha, cheio de lixo. As coisas funcionam mal. Algumas pessoas dizem: o meu telemóvel não funciona bem. Eu digo: experimenta libertar alguns vídeos daí. Experimenta fazer uma limpeza. E quando nós fazemos uma limpeza, bem, o telemóvel é bom, afinal. E sabes, a tua vida e a minha vida muitas vezes é assim. Nós temos que fazer uma limpeza. É isso que nos está a impedir de ser a pessoa que Deus quer que nós sejamos. E eu te quero encorajar a fazer isso. E a acreditar, não é? Porque Deus tem... Estamos numa corrida, gente. Não chegamos à meta ainda. Mas Cristo está lá à tua espera e à minha espera. Ele está a aplaudir-te. Ele está lá no final. Destes dias nós o vamos ver. E vamos apreciar o seu olhar, a sua aprovação. Vamos celebrar o seu amor, o nosso relacionamento com Ele. Alguns estão um bocado inseguros agora, não é? Imagina hoje, chegaste ao fim da tua corrida hoje. Estavas a atravessar a meta. António, estavas a atravessar a meta. Imagina como olharias para Jesus hoje. Como Ele olharia para ti. Como seriam os teus olhos, como seria o teu coração, como é que tu estarias? Não, pastor, tenho algumas coisas para resolver. Hoje é o dia, gente. Hoje é o dia. Este é o momento de tu resolveres isso do passado, esqueceres o que fica para trás, avançares o que está diante de ti, prosseguires para o alvo. Uma só coisa.